Olá, esse é o vídeo 2 de dieta e nutrição. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu sugiro fortemente que você clique aqui na tela, no vídeo anterior, para você entender sobre esse capítulo de dieta e nutrição. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos do livro Cérebro e a Menopausa, da doutora Lisa Mosconi. Ele foi escrito originalmente em inglês em 2024 e também traduzido para o português e publicado no Brasil no mesmo ano. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista em individuação, eu atendo adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas e especialista na terapia breve do resgate da criança interior. Se você já me conhece e estava aguardando pelo segundo vídeo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, eu vou continuar falando sobre os fitoestrogênios, que ela vai agora explicar aqui os três componentes, digamos assim, de fitoestrogênios e onde que eles são encontrados. Então, as isoflavonas são encontradas na soja, tofu, tempê, feijão de lima, grão de bico e lentilhas. As lignanas são encontradas em sementes como linhaças e gergelim. Frutas como damascos secos, tâmaras, pêssegos e frutas vermelhas, e vegetais como alho, abóbora, moranga e vagens. Cereais como trigo, centeio, oleaginosas como pistache e amêndoas. Os coumestanos são encontrados em sementes germinadas como brotos de feijão e alfafa. E aí, a Lisa Mosconi vai trazer algumas perguntas e respostas sobre fitoestrogênios. Fitoestrogênios têm algum efeito no corpo humano? Bem, eles atuam de uma maneira semelhante ao estrogênio, mas são mais fracos. A sua capacidade de se ligar aos receptores de estrogênio tem apenas 1/1000 de força do estradiol. Só verificando se o microfone está ligado. Para que tenha efeitos melhores, é preciso que você os combine em quantidades específicas e que sejam consumidos com regularidade. Os fitoestrogênios não impedirão que o seu corpo produza o estrogênio próprio. Fitoestrogênios são perigosos, embora os mecanismos exatos do seu funcionamento ainda estejam sendo pesquisados. Os fitoestrogênios tendem a se ajustar ao nível de estrogênio na corrente sanguínea e podem atuar em sincronia com o estroboloma no intestino. Quando os níveis do estrogênio estão altos, os fitoestrogênios podem bloquear delicadamente os receptores de estrogênio, nos protegendo da exposição excessiva. Quando os níveis de estrogênio estão baixos, os fitoestrogênios podem intervir para aumentar esses níveis, embora de maneira muito branda do que o estrogênio produzido pelo corpo. Bem, então, se você não viu a parte que eu falo sobre o estroboloma, é bem importante assistir. E aqui, o que ela está contando para a gente é fitoestrogênios, para ele ter alguma resposta aí no seu corpo, se você estiver em transição menopáusica e te disseram, olha, use, né, por exemplo, os japoneses utilizam bastante, as mulheres japonesas, elas experimentam sintomas diferentes e se alega, né, porque como tem poucas pesquisas ainda, que tem a ver também com os fitoestrogênios. Uma coisa muito importante é entender que a regularidade do consumo e a quantidade vai fazer toda a diferença, tá bem? Fora todas as combinações que ela traz para a gente sobre a dieta e a nutrição na transição menopáusica. Por isso é tão importante você assistir o vídeo anterior. Fitoestrogênios, em particular a soja, podem causar câncer? Extensas pesquisas demonstram que a soja não aumenta as chances de recorrência de câncer de mama e, em alguns casos, pode até reduzir a mortalidade. Além disso, ela não tem efeitos adversos sobre o câncer de endométrio, ovário ou outros tipos de câncer.
No mundo ocidental, a maioria dos produtos de soja é feita com soja geneticamente modificada. Essa é uma grande diferença entre a soja consumida na parte oriental do mundo em relação a nós, na parte ocidental, que são os transgênicos. Tá? E, para piorar a situação, além de ser geneticamente modificada, ela é envolta em pesticida e embebida em conservantes. Pior ainda é o óleo de soja processado, a lecitina de soja e a proteína de soja isolada. Isso estão em praticamente muitos alimentos industrializados e cereais matinais, até em café com leite instantâneo, e fórmulas infantis, e não tem nada a ver com a boa saúde. Essas versões de soja passam muito longe de ser um superalimento. Se você tiver interesse em consumir soja para uma menopausa saudável, procure a orgânica e fermentada como edamame, miso e tempê. E se você quiser saber um pouquinho mais, né, das questões aí sobre transgênicos, existe um documentário muito bom chamado O Futuro do Alimento, que em inglês é The Future of Food. Ele explica muito bem como é que é essa dinâmica de transgênico. Pode ser que você vai entender por que consumir soja transgênica do lado ocidente do mundo é um problema, ao invés de ser uma solução. Não tem nada a ver com o que é falado sobre os superalimentos, como é o caso da soja orgânica, e que é mais comumente consumida no Oriente. Consumir fitoestrogênios traz algum benefício? O consumo de soja, em termos mais gerais, de isoflavonas, tem o potencial de reduzir o número de ondas de calor. Em um estudo recente, publicado pela Sociedade Norte-Americana de Menopausa, uma dieta baseada em plantas ricas em soja reduziu as ondas de calor moderadas a graves em até 84%, reduzindo a ocorrência de 5 por dia para menos de uma vez por dia. Vamos lá, focos nas gorduras essenciais. A gordura insaturada. Ela pode ser monoinsaturada, como no azeite, no abacate, ou poliinsaturada, encontrada em peixes, mariscos e várias oleaginosas e sementes, bem como alguns vegetais, grãos e leguminosas. A gordura saturada é abundante em laticínios, carne vermelha e certos óleos, como óleo de coco. As gorduras transinsaturadas ou gorduras trans são produzidas quando óleos insaturados são processados, usando um procedimento chamado hidrogenação. Isso as torna semelhantes às gorduras saturadas, alcançando uma vida útil mais longa. Essas gorduras trans normalmente se escondem em alimentos processados. São a pior gordura que podemos ingerir, tanto que são proibidas em muitos países. Discutiremos isso mais adiante na seção Alimentos a Evitar. Agora vamos falar de ômega 3. Existem 3 componentes em ômega 3, que é o ALA, o EPA e o DHA. Eles são chamados de gorduras essenciais, porque o corpo não consegue produzi-los e só podemos obtê-los comendo os alimentos adequados. Mas o ALA é o único ômega 3 essencial. Isso porque o corpo consegue usar o ALA para produzir os outros 2, o EPA e o DHA. Mas muito ALA é perdido no processo, então é importante manter-se atento a isso. A maioria das recomendações dietéticas para mulheres sugerem consumir pelo menos 1.100 miligramas de ômega 3 todos os dias. Essa dosagem é facilmente alcançada. Por exemplo, com o uso de óleo de linhaça. Esse lindo óleo dourado é feito de sementes de linhaça que foram moídas e prensadas para liberar seu óleo natural. Apenas uma colher de sopa, 15 ml, contém nada menos que 7.200 miligramas de ômega 3 ALA, de modo que é muito fácil obter sua dose diária.
Outras excelentes alternativas incluem linhaça moída, sementes de cânhamo, nozes e amêndoas, azeitonas, azeite, abacate. Soja também são fontes excelentes, assim como o brócolis. Ervilhas e muitas folhas verdes. Algas e algas marinhas são fontes importantes de ômega 3. E as algas marinhas são fontes importantes de ômega 3 veganas ou vegetarianas. E se você não come peixe, ou se você não come peixe, pois são um dos poucos alimentos vegetais que contém DHA e EPA. Então, aqui ela está dando as opções para as pessoas que são veganas e vegetarianas, como obter o ômega 3 sem ser de fonte animal. Um punhado de oleaginosas ou sementes, cerca de 30 gramas, uma vez por semana, com a pele preservada, ajuda a reforçar a saúde do coração. Evite oleaginosas e sementes sem pele, com sabores artificiais, salgadas, adoçadas ou temperadas. Esses salgadinhos costumam ser confundidos como sendo saudável, mas é processado e vem repleto de substâncias químicas e açúcares. A melhor gordura saturada é proveniente de fontes vegetais. Então, é assim, gente, essa parte do livro, a Lisa Mosconi, ela fala da dieta e da nutrição, mas de uma forma mais rápida, mais superficial. E ela tem um livro sobre nutrição, que não foi traduzido para o português, que é o Brain Nutrition, e a doutora Mary Claire, ela também tem um livro sobre nutrição. E dá para perceber que essas especialistas em menopausa, em geral, elas têm um livro específico sobre nutrição, porque tem muitos detalhes. Então, por exemplo, quando ela fala aqui da linhaça, uma coisa que já se sabe é que, para você ter benefícios com uma semente de linhaça, ela precisa estar triturada. Mas ela precisa ser triturada, de preferência, em casa, e não comprar triturada. Então, você precisa saber a procedência desse óleo. Bem, as oleaginosas, para você ter os benefícios dela, ela precisa ter pele, ela precisa ser crua. Algumas oleaginosas você tem que deixar de molho. Então, tem vários detalhes que é importante você se orientar, caso você não saiba. Tá? A gordura saturada pode vir de fontes animais, como carne vermelha e laticínios, e de fontes vegetais, como coco, abacate e nozes, ou castanha de caju e macadâmia. Evidências crescentes sugerem que a gordura vegetal saturada reforça a saúde das mulheres devido a seus efeitos benéficos sobre os hormônios, enquanto a gordura saturada de origem animal não tem o mesmo resultado. Uma possível explicação é que a gordura vegetal parece ter um efeito mais brando nos níveis de lipídios no sangue do que a gordura animal. Estamos nos referindo à gordura vegetal derivada de alimentos integrais e não de produtos como margarina ou pastas vegetais processadas. O consumo excessivo de gordura animal também foi associado a um risco aumentado de cânceres relacionados a hormônios. Uma possível explicação é que a gordura animal, ao contrário das fibras, tem efeitos negativos nas moléculas SHBG, que equilibra o estrogênio, especialmente óleos ricos em antioxidantes, como azeite extra virgem e linhaça. Foi associado a um risco reduzido de câncer de mama, doenças cardíacas e diabetes nas mulheres. O colesterol é importante para a saúde hormonal. Papel crucial em muitas funções corporais, desde a formação de paredes celulares saudáveis até a produção de estrogênio suficiente. Mas o excesso de determinados tipos de colesterol pode ser prejudicial. Há diferentes tipos de colesterol. O HDL, que é uma lipoproteína de alta densidade, também conhecido como colesterol bom. O LDL, lipoproteína de baixa densidade, e o LDL, uma proteína de muito baixa densidade, considerados colesterol ruim.
Altos níveis de colesterol ruim foram associados ao acúmulo de placas de gordura nas paredes das artérias e outros problemas cardíacos. Quando se mede o colesterol total, em geral, o ideal é que esse número fique abaixo de 200. Uma maneira ainda melhor é calcular a relação entre HDL e LDL. Essa última medida mostrará seus níveis de colesterol bom em relação ao colesterol ruim, oferecendo uma visão mais clara da saúde se o seu colesterol total for 200 e o colesterol HDL for 50, a relação será 4. Uma relação inferior a 4,5 é considerada boa, mas 2 ou 3 seria perfeito. Então, quando a gente está falando de exame para medir os níveis de colesterol, o ideal é que você saiba detalhado, e não só o colesterol total. Porque assim você vai ter condições de saber quanto de colesterol você tem bom e quanto você tem de colesterol ruim. E aqui ela está falando de uma proporção. Então, a proporção ideal seria entre 2 ou 3. Tá certo? Alguns alimentos multitarefa também podem ajudar a reduzir o colesterol ruim, LDL, e, ao mesmo tempo, estimular a produção do HDL, que é o bom. Esses alimentos incluem abacate, limão, laranja, feijão, leguminosas, grãos integrais como aveia e arroz integral. Também ajuda a cozinhar e temperar os alimentos usando óleos de frutas, como azeite e óleo de coco, em vez de manteiga ou gorduras animais. Agora ela vai falar da proteína magra. Na verdade, a proteína é um componente indispensável que o corpo utiliza de diversas maneiras, desde produzir novas células e reparar células danificadas, até como um componente de muitos hormônios. Além disso, a proteína mantém os ossos fortes, atuando como um processo conhecido como remodelação óssea, que produz o risco de osteoporose. Que reduz o risco de osteoporose, desculpa. Uma dieta que inclui quantidades adequadas de proteínas, combinadas com exercícios regulares, ajuda a regenerar a massa muscular. Desse modo, comer tipos adequados de proteína na menopausa pode ajudar a manter o metabolismo em perfeito funcionamento, ao mesmo tempo que mantemos o peso saudável. A proteína é composta por cadeias de moléculas conhecidas como aminoácidos. Há 20 aminoácidos encontrados na natureza que o corpo usa para construir proteínas. Destes, 9 são considerados essenciais. Lembrando que essencial significa que o corpo não consegue produzir esses nutrientes, de modo que você precisa incluí-los na sua dieta. A proteína de origem animal contém todos os 9 aminoácidos essenciais, normalmente em quantidade suficiente por porção. Desse modo, é chamado de proteína completa. As plantas também contêm esses aminoácidos essenciais, embora, em geral, uma quantidade limitada de pelo menos um deles. Por exemplo, folhas e leguminosas tendem a conter baixas quantidades de cisteína e metionina. Grãos, nozes e sementes tendem a ter menos lisina. Por isso, muitas pessoas se referem aos alimentos vegetais como proteínas incompletas. Mas se você consumir uma variedade de alimentos vegetais, obterá com facilidade quantidades de aminoácidos essenciais, combinando diferentes alimentos de origem vegetal na mesma refeição. A famosa combinação do arroz com feijão é um bom exemplo. Além disso, alguns alimentos de origem vegetal contêm mais proteína por porção do que alguns produtos de origem animal. Um bom exemplo são as ervilhas, que, na verdade, fazem parte da família do feijão. Por incrível que pareça, uma xícara de ervilhas contém mais proteína do que uma xícara de leite. Outra menção honrosa vai para a espirulina, um tipo de alga verde azulada que contém 8 gramas de proteína completa em apenas 2 colheres de sopa de sua substância verde.
A levedura nutricional, um substituto vegano comum para o queijo, também fornece 8 gramas de proteína completa em apenas meia colher de sopa. Não estou sugerindo que você consuma esses alimentos, se não gostar deles. A ideia é esclarecer que os alimentos vegetais são fontes viáveis de proteína. Voltando ao ponto de partida, se você não tiver restrições a alimentos de origem animal, peixes, ovos e aves são fontes de proteína magra, fáceis de encontrar em alimentos vegetais que contêm uma boa quantidade de proteína magra. Então, o tempo todo que a Lisa Mosconi está trazendo aqui para a gente é a importância da diversidade, da variedade, porque é isso que ajuda a ter todos os nutrientes que a gente precisa, especialmente se você tem uma dieta restrita, ou vegetariana, ou vegana, tá bem? Ferro. O problema não é apenas a quantidade de ferro presente nos alimentos, mas a capacidade do corpo de absorvê-lo. Na verdade, muitos alimentos vegetais são boas fontes de ferro, incluindo aveia, soja, leguminosas e folhas verdes. Em alguns desses alimentos, chegam a conter mais ferro do que a carne vermelha. Por exemplo, 3 xícaras de espinafre ou uma xícara de lentilha contém mais ferro do que um bife de 240 gramas. Mas o ferro dos vegetais não é tão prontamente utilizado pelo corpo. Uma maneira de aumentar a sua absorção de ferro de origem vegetal é combinar esses alimentos com alimentos ricos em vitamina C. Por exemplo, inclua frutas vermelhas na aveia ou um pouco de suco de limão na salada. Vitamina B12. É a única que não podemos obter das plantas. Nesse caso, é preciso flexibilizar a dieta para ingerir essa vitamina ou tomar um suplemento adequado. Dito isso, mesmo com uma dieta adequada, muitas pessoas com mais de 50 anos podem precisar de suplementos de vitamina B12 para atingir a ingestão recomendada. Alimentos ricos em cálcio. Você não precisa de laticínios para obter cálcio. Muitos alimentos à base de plantas realizam essa função com a mesma eficácia. Muitos vegetais são repletos de cálcio, como espinafre e nabo, couve, acelga chinesa e folhas de mostarda, bem como leguminosas, como soja, tofu, feijão e ervilhas. Sementes também podem ser boas fontes de cálcio. Para você ter uma ideia, um copo de leite integral com cerca de 280 miligramas de cálcio, assim como uma xícara de espinafre cozido ou 2 colheres de sopa de tahine, que é a pasta de gergelim, eles se equivalem. Então, aqui, a Lisa Mosconi está trazendo alguns exemplos de como que a gente pode obter cálcio de forma em alimentos de origem vegetal. Tá bem? A vitamina D é difícil de obter apenas com a dieta, não importa o que você coma. Não é à toa que é chamada de vitamina do sol. Nosso corpo produz vitamina D a partir do colesterol, quando a nossa pele é exposta ao sol. Faça o exame para verificar seus níveis de vitamina D e, se estiverem baixos, você terá um atestado para ir para o Caribe. E, claro, para pessoas que não têm a possibilidade de exposição ao sol, seja porque mora num lugar com pouca radiação solar, ou por outros motivos, sim, vai precisar suplementar. Melatonina. Para melhorar a qualidade do sono, por incrível que pareça, alguns alimentos contêm melatonina, o hormônio que estimula o sono. Alimentos como pistaches, cogumelos, sementes germinadas e lentilhas, o trigo, a cevada e a aveia, também são boas fontes, assim como uvas, cerejas e morangos. E mais para frente, ela vai trazer algumas questões sobre a melatonina que eu acho bem importante, tá? Que pouca gente sabe. Alimentos a evitar. Açúcares, gorduras, aditivos, conservantes, corantes e sabores artificiais. Alguns exemplos que incluem esses alimentos a evitar. Pão branco, bolos salgadinhos e doces industrializados,
frituras preparadas industrialmente e tudo o que você encontra em lanchonetes de fast food, incluindo, entre outros, refrigerantes e bebidas açucaradas, carnes processadas e frios, como salsichas, bacon e mortadela. Carne processada é a carne salgada, curada, fermentada, defumada ou processada de alguma outra forma para realçar o sabor e melhorar a preservação. Como a maioria dos embutidos vendidos nas padarias, no mercado, lanchonete que você frequenta, essas carnes incluem presunto, peito de peru fatiado, mortadelas e salsichas. Então, esses são os alimentos a evitar. Reduza o álcool, a cafeína e os alimentos picantes. Navegar pela jornada culinária da menopausa pode ser uma grande aventura. Não é segredo que certos alimentos, especialmente alimentos picantes, o álcool e a cafeína no café, chá ou bebidas energéticas, têm um talento especial para agravar os sintomas incômodos da menopausa. Como nenhuma mulher é igual a outra, é importante brincar de detetive com suas papilas gustativas e observar se esses alimentos, bebidas desencadeiam ou intensificam alguns sintomas e tentar reduzi-los ou evitá-los. O álcool é famoso por piorar as ondas de calor. Você até pode achar que um drink antes de ir para a cama vai te ajudar a pegar no sono, mas é algo que pode interromper o sono no meio da noite. Agora, vamos falar sobre a cafeína. Sabe aquelas pessoas que só conseguem acordar de manhã com uma xícara de café? Se você for uma delas, é importante notar que a cafeína pode ser um duplo causador de problemas. Pode piorar as ondas de calor e, ao mesmo tempo, ter efeitos negativos sobre o sono. A cafeína pode levar até 12 horas para sair do corpo, de modo que a recomendação é limitar a apenas uma xícara por dia antes do meio-dia, e isso pode ter uma reviravolta interessante no seu corpo. E aqui ela traz uma dica que eu não sei se é verdade. É a primeira vez que eu entro em contato com essa informação, que o café expresso feito na hora, ele tem menos cafeína do que um café coado. Então, a minha sugestão para você é que você procure essa informação para saber se ela realmente procede. E eu acho que uma coisa interessante de falar aqui, como eu também estou em transição menopáusica e vejo outros relatos de outras mulheres, é que você pode achar estranho como coisas que antes não tinham nenhum efeito no seu corpo, agora pode começar a fazer mal. Então, eu percebo claramente que, para mim, a minha tolerância a doce, que sempre foi ruim, que eu nunca fui muito chegada em doce, mas que de vez em quando comia, ela caiu drasticamente. Me faz muito mal comer doce. Então, eu reduzo quase para uma vez por mês, e tenho que ficar muito atenta. E, às vezes, quando eu tenho vontade de comer alguma coisa que tenha carne, porque eu tenho uma dieta vegetariana em casa, quando eu peço alguma coisa que tem carne, eu também percebo que o meu corpo, às vezes, responde muito mal. Então, pode ser que você ache estranho isso, como é que antes tinha algumas coisas que você comia e era ok, inclusive bebia, que é o caso do álcool. Para muitas mulheres na transição menopáusica, o efeito dele é muito pior. Então, fica esse recado para você saber que tem coisas que antes você fazia uma boa digestão, mas o seu corpo mudou. Vamos lembrar? Os hormônios na transição menopáusica, especialmente o estrogênio, ele tem receptores em muitas partes do corpo, e quando ele diminui na transição menopáusica, isso vai mudar a forma como o seu corpo responde a muitas coisas, entre elas a digestão, e lembra, a digestão já começa na boca e vai até o intestino. Tá? Outra dica preciosa que a Lisa Mosconi vai trazer aqui, e eu super me vejo nessa dica aqui, porque aumentou consideravelmente o meu consumo, que é beba água. Parece uma brincadeira falar isso, né? Para quem já tem esse hábito, não entende. Eu lembro do meu susto quando uma amiga contou assim para mim: nossa, menina, eu parei de tomar refrigerante, eu emagreci 2 quilos. Aí eu fiquei, nossa, mas como que era isso, né?
e ela contou que ela não bebia água. O jeito dela matar a sede dela era com refrigerante. E eu, uau! Então, sim, tem pessoas que é assim que elas matam a sede delas, consumindo todas as bebidas, menos água. E aí eu vou trazer um número aqui, que não é a Lisa Mosconi que está trazendo, mas das pesquisas que eu faço, que é o consumo de água, em geral, recomendado é de 30 a 50 ml por quilo, tá? Para você saber o quanto você precisa. Faça aí as suas contas. Quando se trata de bebida saudável, o melhor conselho que eu posso te dar é beba água. Até uma leve desidratação pode causar tontura, confusão, fadiga e névoa mental. Lembrando, esses são um dos sintomas comuns para algumas mulheres em transição menopáusica. Então, se você estiver desidratada, você corre o risco de acentuar os sintomas que você já está tendo. Em qualquer idade, a hidratação adequada reduz o risco de todos esses sintomas que são comuns à menopausa. Também ajuda na produção de equilíbrio hormonal do corpo. Olha isso. A hidratação adequada ajuda a regular a temperatura corporal, auxiliando na redução das ondas de calor. E também é fundamental para a lubrificação vaginal, que é sempre bom após a menopausa. Beber água ajuda na digestão, circulação e eliminação, garantindo que o corpo mantenha o funcionamento ideal e combate a inflamação com eficácia. A hidratação é crucial para manter as articulações saudáveis, reduzindo o desconforto e a rigidez. Beber água ajuda a manter a pele e cabelos hidratados, promovendo elasticidade, reduzindo o ressecamento. Beber água da fonte, água mineral, água de torneira filtrada, com seus eletrólitos intactos, é a melhor maneira de manter a hidratação. Água purificada, água com gás, água tônica, água saborizada não resolve o problema, pois não contém nenhum dos nutrientes hidratantes que a água de verdade contém. Outra boa maneira de reforçar a hidratação é comer a água. 30 gramas de frutas, vegetais ou vegetais ricos em água equivale a 30 gramas de água retida em uma rede de nutrientes, fibras, fitonutrientes e antioxidantes. Pense em rabanetes, melancias, pepinos, morango, tomates, agrião, maçã, melão, alface, pêssegos, couve-flor. Essas frutas e vegetais são uma excelente fonte de nutrição. Seja consciente ao comer. A epidemia de obesidade gerou uma indústria de programas de perda de peso. A moda atual é o jejum intermitente, que envolve intervalos alternados entre comer e não comer, ou comer menos calorias em horários específicos. E aqui eu já vou trazer uma fala, porque eu tenho bastante disso em consultório, e o mesmo podcast que eu conheci, a doutora Mary Claire, foi o que eu conheci uma outra especialista em fisiologia das mulheres, como que elas respondem a exercícios físicos, e eu esqueci o nome dela aqui, mas eu vou deixar aqui nos cards a entrevista dela, está em inglês, mas dá para colocar subtítulo em português, se você precisar. E ela foi a primeira cientista que eu ouvi falar sobre os riscos do jejum intermitente para mulheres. Então, a doutora Lisa Mosconi vai trazer isso, né, que existem poucas pesquisas ainda, e toda vez que a gente fala de saúde da mulher, é isso, as pesquisas são complicadas, né, mas já se tem alguns indícios aí em clínica de que o jejum intermitente para as mulheres, ele apresenta problemas para algumas mulheres, especialmente a depender do ciclo do mês que ela estiver. E aí eu vou complementar com uma experiência que eu tenho em consultório, que são as mulheres sobreviventes de relações tóxicas, advindas de famílias disfuncionais, que toda vez que essas pessoas entram em contato com restrições, e quando a gente está falando de coisas muito básicas, como alimentação, sexo, sono, em geral, essas mulheres apresentam mais reatividade.
Então, quando elas têm um gatilho, a resposta delas pode ser muito mais intensa quando elas estão tendo a experiência de jejum intermitente. Então, eu sugiro fortemente que, se você é adepto ao jejum intermitente, pesquise mais sobre isso com fontes seguras, sobre, especialmente, a saúde da mulher. Tá? E a doutora Lisa Mosconi vai trazer uma sugestão. Olha, se você quer fazer um jejum intermitente, tem um que existe assim há milênios, que é dormir. Então, a hora que a gente está dormindo é um tempo bastante prolongado, porque a média aí é de 7 a 8 horas, né? E se você for calcular o tempo que você leva entre a sua última refeição e a sua primeira refeição do dia e o sono nesse intervalo, é uma média aí boa de jejum intermitente, e ela é saudável, e ela faz todo sentido. Então, fica aí essa dica que a doutora Lisa Mosconi também está trazendo aqui no livro, tá certo? Outra coisa que ela vai falar sobre essa história de comer com consciência é comer assistindo telas. Então, o que ela vai trazer? Procura desacelerar. Quando você estiver comendo, procura prestar atenção no que você está comendo, na sua mastigação, fazer isso com calma, para você ter uma digestão mais eficiente, para você, de fato, aproveitar os nutrientes e também exercitar esse lugar de ter uma atenção e presença no que você está fazendo. Isso também vai impactar na sua digestão. E, de novo, pode ser que você leia isso aqui e fale, imagina, eu passei uma vida assistindo televisão e comendo, isso nunca me fez mal. Hoje eu assisto, sei lá o quê, nas redes sociais enquanto como, isso não me faz mal. Então, uma notícia para você. Saiba que na transição menopáusica, você pode observar muitas coisas em termos de digestão piorando na sua vida, porque o seu corpo está mudando. No mínimo, 3 tipos de hormônios aí estão tendo uma queda considerável no seu corpo, né? As categorias ali de estrogênio, progesterona e testosterona. Então, é importante saber que você não vai ser mais a mesma pessoa. Se você não viu o capítulo que ela fala de remodelação do cérebro na transição menopáusica, eu sugiro que você assista mais de uma vez. Se você tem o livro, leia várias vezes, para você entender o que pode acontecer com o nosso corpo quando a gente está falando de transição menopáusica. Remodelação cerebral não é pouca coisa, é uma coisa muito séria. Então, sim, se até hoje não te fez mal, então comece a mudar esse hábito, porque ele pode te fazer mal daqui para frente. Tá bom? E ela termina esse capítulo dizendo: evite abordagens rigorosas ou rígidas demais que possam te levar a sentimentos de privação ou impedir uma relação saudável com a comida. Lembrando que não existe abordagem ideal, única, para todas as mulheres na menopausa. Quando se trata de nutrição, ao adotar uma abordagem sensata da alimentação, você poderá nutrir o corpo, o cérebro e os hormônios durante a transição para a menopausa e depois mantendo o seu termostato interno sob controle, sem perder a alegria de viver. Maravilha? Então, a gente finaliza esse capítulo de dieta e nutrição. Me conta aqui nos comentários se teve alguma coisa nova aqui para você. Como é que foi para você receber todo esse conteúdo? Você já está fazendo algumas mudanças na sua dieta? Me conta aqui nos comentários. Eu vou gostar de ler. Mais mulheres vão gostar de saber também. Se você não deixou o seu like, por favor, deixa o seu like aqui para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações. Toda segunda, às 7 da manhã, sexta, 18 horas, tem vídeo novo. Compartilha esse vídeo com alguma pessoa que pode se beneficiar desse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.